Olá, boa tarde, amigos e amigas da minha página aí do YouTube e também da minha página lá no Face. Em primeiro lugar, quero mandar um abraço aí para os novos inscritos na minha página aí do YouTube. Agradeço aí a inscrição de vocês, também agradeço vocês assistirem o vídeo e peço que vocês curtam. Façam um comentário, divulguem. Vocês fazendo isso, vocês também vão estar contribuindo para que a verdade, a mensagem chegue a mais pessoas, porque estamos na época de ajuntar o rebanho, de ir atrás das ovelhas perdidas, nas ovelhas que estão aí em toda a terra, aí, no meio de tudo e de todos. E nossa missão é ir e falar, né, irmãos? Isso aí é uma mensagem, isso aí é um mandamento do Salvador, né? Ele disse: ide a todo mundo, pregai a salvação. Todo aquele que crê será salvo. Os que não crê serão condenados, né? As palavras do Salvador, nosso Messias, né? Nosso irmão primogênito do Pai, e primogênito e unigênito do Altíssimo. Então, irmãos, também quero mandar um abraço aí pro pessoal do Face, né? Pessoal que estão assistindo, dando like. Fico super satisfeito. Inclusive tem umas irmãs aí que mandaram as mensagens para mim. Super legal. Obrigado pelo carinho e atenção de vocês. E retorno a reforçar dizendo que o meu canal aqui no YouTube, na minha página no Face, não é religião, viu? Não estou pregando aqui religião, não. Longe de mim, religião. Porque eu conheço e sei que isso aí é um grande engano aí, que abraçou toda a humanidade. Dizem que são milhares e milhares de religiões, né? Mas eu digo para vocês com toda certeza e sem nenhuma dúvida: a religião que existe dentro da terra aqui no mundo, as religiões, elas representam uma serpente, ela é uma serpente, e a cabeça dessa serpente é a Igreja Católica, muçulmano, né, que é o islamismo, né? E o cristianismo, que é o católico, né? E o judaísmo e o islamismo. São as três religiões, são as três cabeças aí da serpente. E eles falam aí na Trindade, na Santíssima Trindade, que isso é um dogma da Igreja Católica, que foi criado em 381, depois do nosso Salvador. 380 foi criado esse conceito, esse dogma da igreja, a Trindade. Foi ali que eles formaram a Trindade. Eles falam que é a Santíssima Trindade, mas na realidade representa os três demônios que controlam todo o mal, tanto na terra, no mar como no ares. E o nome desses demônios, desses três dragão, é Leviatã, o que vive nas profundezas do mar, que comanda lá as profundezas do mar. Ouroboros, que comanda as regiões celestiais, que está lá nas alturas. É uma serpente, um dragão, que ele come o próprio rabo, vai formar um círculo da repetição. O objetivo dele é criar sempre a repetição para que não venha o fim. E o terceiro demônio é o que vive sobre a terra, conhecido como Satanás, comanda aqui as coisas má dessa terra, em cima da terra. E essa verdade eles escondem de nós, os religiosos. Vocês podem ver que essas três entidades, elas são homenageadas em várias obras, construções feitas pelas religiões e pelas as políticas, os governos mundiais. Eles colocam três janelas. Observe esses detalhes, irmãos. O inimigo ele se esconde nos detalhes. Entendeu, irmãos? Mas eu quero falar mesmo, irmãos, para vocês aqui
é a continuação do que eu estava falando, sobre a repetição do tempo. Entendeu, irmãos? Porque nós já estamos na terceira repetição. Mas agora vai ter um fim. Porque o Criador colocou nós na terceira terra, do terceiro plano material. O plano material, a terceira terra. Então, aí ele botou no domo de quartzo. Então ele botou um tempo e um fim, começo, meio e fim. E começou de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Tem esse tempo aí do inimigo, já está no final. Não vai acontecer outra repetição, viu? Porque o nosso Salvador, o Messias, ele veio nessa sétima repetição, para não existir mais outra repetição. Então o inimigo está super furioso, está usando todas as armas que ele tem para manter as pessoas no engano. Porque ele sabe que o fim está perto, está pertíssimo. Mais perto do que nós podemos imaginar. Mas não é motivo de nós ficar tristes nem ter medo não, viu? É motivo para nós nos alegrarmos. Porque o nosso Pai veio nos buscar. Ele fez tudo isso para nos salvar. Nós somos preciosos para o Salvador e para o seu Pai, o Criador. Somos filhos do Criador. Somos irmãos do Salvador. Então, irmãos, quando o Criador fez a terra e os céus, que é no primeiro versículo do primeiro capítulo, versículo 1, está escrito assim: no princípio o Criador criou os céus e terra. Então, irmão, nesse período aí, o céu era vermelho, e as pessoas, os seres que moravam aqui, eram seres espirituais com um pouco de matéria. Eles eram mais espirituais, mais plasma, mais energia do que matéria. E o céu vermelho dava força para eles. Eles não morriam e eles cresciam muito, porque o sol vermelho, o céu vermelho, dava fortificação, fortificava eles, a energia deles. Porque não tinha noite e nem tinha dia. O céu sempre era vermelho. E o céu era aberto. Os moradores aqui, eles viam os anjos do Criador passando lá em cima no céu. Porque o céu era aberto. Não existia morte, não existia doença. E a missão do anjo que se rebelou contra o nosso Pai, a missão dele era vir aqui na terra, no plano material, pegava os louvores e as adorações e levava para o Criador lá no trono dele. Nesta época, Adão ainda não tinha sido feito, viu, irmãos? O jardim do Éden, nós, seres humanos de carne e osso, não existíamos ainda. Mas quando o anjo que tinha essa missão de vir aqui na terra buscar as adorações e os louvores para levar lá para o Pai, no trono dele, ele quis essas adorações e esses louvores para ele. Foi aí que começou a guerra espiritual, viu, irmãos? Aí, o povo que vivia aqui, que eram os Atlântidos, eles se rebelaram contra o Criador, eles fecharam junto com um anjo mau para lutar contra o Criador. Aí o que o Criador fez? O Criador destruiu aquela terra. Destruiu como? Ele encheu de água, ele fechou o céu, ficou tudo escuro aqui e encheu tudo de água. Muitos deles morreram, porque eles eram seres híbridos, eles não eram pessoas normais, eles estavam contra o Criador. Então houve essa guerra, e o Criador desligou, fechou o céu, apagou o céu vermelho e encheu de água aqui, dentro do domo de quartzo. Viu, irmão, onde nós vivemos, dentro do Kairos, tem o Kairos e o Cronos. Nós estamos dentro do Cronos, que é o mundo material. Aí, irmãos, ficou tudo escuro aqui, tudo cheio de água. Então aqueles seres, eles fugiram para debaixo da Antártida, para debaixo do mar, lá nas profundezas do mar. Por isso que fala dos povos atlânticos, né, irmãos, que vivem debaixo do mar, tem essas histórias. E eles estão lá até hoje. E outros foram para o Polo Norte, se esconder debaixo do gelo, lá debaixo do gelo. Eles vivem lá escondidos, porque eles têm tecnologia, irmãos, avançadíssimas. E eles... Aí então, quando
Estou tomando raciocínio, desculpa aí, irmãos. Quando o Criador destruiu a primeira terra, escureceu tudo, né? Encheu tudo de água. Aí veio o segundo versículo de Gênesis, né? Primeiro capítulo. Aí veio o segundo versículo, dizendo assim: a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e era tudo cheio de água, né? E havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito do Criador parava sobre as águas. Né, irmãos? Então está dizendo aqui para nós que teve a destruição. Só que essa parte aí, os líderes religiosos, eles não contam para nós isso aí. Então, quando o Criador destruiu essa terra e deixou tudo escuro, aí ele foi fazer o jardim do Éden. Viu, irmãos? Que não é nem aqui nesse plano material, não, é em outro plano. Ele fez o jardim do Éden, fez Adão, né, irmãos? Aí ele disse assim: haja luz. Quando ele falou haja luz, uma pedra negra, que se chama pedra sol negro, que está no meio da terra, que o Criador trouxe e colocou lá do céu, essa pedra. Ele colocou no meio da terra. Aí quando ele falou haja luz, desse sol negro, com essa pedra, saiu um plasma, um jato de plasma. Aí bateu lá em cima no domo de quartzo, viu, irmãos? E no domo elétrico. Aí formou o sol, o céu azul, não era mais vermelho, já era azul, viu, irmãos? E aí as estrelas, firmamento, todos os astros, é uma holografia desta pedra negra, viu, irmãos? Então, esses seres que viviam escondidos nas profundezas do mar e debaixo do gelo, eles não podem vir para cá para o céu azul, porque tira a energia deles, enfraquece eles. E eles já estão fraquinhos, irmãos. Eles já estão fraquinhos. O tempo deles está no fim. Para eles não vai ter salvação. Eles já estão condenados, né, irmãos? E outra coisa também, irmãos. Agora no final dos tempos vai haver uma unificação das dimensões, viu, irmão? São 7 dimensões que temos dentro do domo de quartzo. 7 dimensões. O que é dimensões? Dimensões, irmãos, é a forma de corpo, viu, irmãos? Cada dimensão tem um corpo diferente. Nós estamos na 3ª dimensão. Nosso corpo é material. Em outras dimensões, o corpo é diferente. É plasma, é luz, é energia. Viu, irmãos? Agora, como vai haver uma unificação das dimensões, todos os seres das 7 dimensões vão vir para cá, para a Terra, em corpos de carne e osso, como nós. Para quê? Para ser julgados. Todos vão ser julgados, todos vão se apresentar perante o trono do Criador. Está escrito nas Escrituras isso. Então, irmãos, nós temos que... é tempo de nós nos purificar. E como se nós vamos nos purificar? Buscando arrependimento, pedindo perdão a quem nos ofendeu, perdoando quem nos ofendeu, fazendo caridade e crendo exclusivamente no sacrifício do Filho do Altíssimo, nosso Salvador, que é Ele que nos salva. Só Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não adianta tentar outros caminhos, outros meios, não adianta. Tipo assim, vou fazer aqui uma observação. A minha mãezinha, que hoje está com mais de 80 anos, ela fala assim para mim: meu filho, todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus, né? Tadinha, ela fala isso na inocência dela, que ela não conhece a verdade, viu? Mas eu falei para ela assim: mãe, o nosso Salvador diz na palavra dele que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu não posso acreditar nisso aí que a senhora está falando, porque se eu acreditar nisso aí, eu vou estar chamando o meu Salvador de mentiroso. Entendeu, irmãos? Temos que acordar. Irmãos, eu vou encerrando aqui contando um sonho para vocês que eu tive. E eu sinto que o Criador quer que eu divulgue esse sonho, porque é um despertamento. É um despertamento. Preste atenção. Eu vou contar esse sonho, você vai ver o que você vai discernir sobre esse sonho.
Assim que eu acordei, eu tive o discernimento dele perfeitamente. Eu vou contar o sonho, depois eu conto o discernimento dele. Foi assim, eu sonhei que eu estava aqui no Rio de Janeiro, tem um lugar chamado Praça 15, é onde a gente pega as barcas para ir para Niterói. Ou vai pela barca ou vai pela Ponte Rio, Niterói, foi feito, né? Ou então dá a volta de carro por terra, que leva mais de 2 ou 3 horas. É muito longe para dar a volta, então você vai pela ponte ou pelas barcas. No meu sonho, tinha umas pessoas atravessar a Baía de Guanabara, elas iam atravessar para o outro lado, para Niterói. Mas elas iam atravessar nos barquinhos que elas tinham, cada um tinha seu barco. Aí eu falei para essas pessoas assim, pessoal, vamos atravessar pela ponte. Tem a ponte que leva a gente para o outro lado, é seguro. Mas eles não me ouviam. Muitos não me ouviam, alguns sim. Eu via que algumas pessoas saíam dali, daquela multidão, e iam atravessar pela ponte. Mas muitas delas não me ouviam. Colocavam seu barco na água e iam, né, remando, né, para atravessar para o outro lado. Aí eu ficava observando aquele pessoal, aqueles barquinhos, tudo indo em direção, né, para o outro lado, eles remando. Mas de repente, vinha uma correnteza, porque tinha uma correnteza muito grande, e lá no final tinha uma cachoeira. Aí aqueles barquinhos que estavam na água, aquelas pessoas, elas iam descendo na correnteza. E todos eles caíram na cachoeira, nenhum conseguiu chegar do outro lado. Só quem conseguiu chegar do outro lado foi os que foram pela ponte, usaram a ponte, que é chamada Ponte Rio Niterói. Irmãos, eu fiquei vendo isso. Aí eu acordei, viu? Eu vi aqueles barcos tudo descendo na cachoeira, as pessoas gritando, mas não tinha mais jeito, elas foram de ralo, né, como se fala. E eu vi aquelas outras pessoas que ouviram a minha voz, meu conselho, e foram pela ponte, e chegaram do outro lado, lá e tinha uma grande festa, eu vi eles lá de uma grande alegria lá do outro lado. Aí eu acordei. Irmãos, quando eu acordei, eu tive o discernimento na hora, veio tudo na minha mente assim, o que o Pai estava me mostrando. E eu contando esse filme para vocês, eu vou falar o discernimento, para ver se bate com o que vocês pensaram, discerniram aí. Então, aquelas pessoas que estavam com aqueles barcos nas mãos para atravessar o rio, né? Aqueles barcos, era a fé daquelas pessoas, ou seja, eram as imagens de escultura, era aquela fé que eles têm em outras coisas que não é no Criador, no Salvador. Tudo aquilo ali era a fé deles, eles usaram aquilo ali para atravessar e foram e bateram com os burros na água. E aquelas pessoas que foram para a ponte, aquelas pessoas ali, eles eram os salvos, e a ponte era o Messias, porque é ele que é a ponte que liga o homem ao Criador. Ninguém vai ao céu, ninguém vai chegar na presença do Pai eterno, do nosso Criador, se não for pelo seu Filho. E o seu Filho é a ponte, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, irmãos, o discernimento foi esse que eu tive. Eu agradeço a paciência de vocês. Peço encarecidamente que a galera aí no YouTube curta meu vídeo, faça um comentário para que mais pessoas venham ouvir. E também na página lá no Face também, manda um abraço aí pra galera, pro pessoal, meus amigos, minhas amigas. Que o Espírito do Criador fale melhor no coração de cada um de vocês. Abraço, irmãos.